Fala galera, meu nome é Luciana Guiar de Matos Rocha, eu falo da cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Brasil. 15 de março de 2017, 2 horas e 20 da tarde, mensagem do dia. Wei San Chui Lan. Chinês, tá? Fazer o bem a todas as pessoas, e isso traz felicidade. O objetivo desse vídeo hoje é falar sobre um livro, um compêndio de livro, na verdade, francês, tá? Isso, eu vou falar sobre o Planeta X, ok? E eu tenho vou citar, já começando esse vídeo, vou fazer diferente, vou citar 3 bibliografias. Um é o livro chamado Gate Fossé, eu vou deixar as descrições aqui embaixo. Gate Fossé, RM, tá? A Verdade sobre a Atlântida. Outro, Camp L, Sparguet de Les Enigmes de l'Archéologie, entendeu? É um outro livro que eu vou ter dados importantíssimos. E por fim, Berlioz, com X no final, L'Histoire de Atlantis, 1883, ok? O objetivo desse vídeo hoje é falar com vocês o seguinte, pessoal. O nome desse vídeo eu coloquei como Linha de Investigação 3. O Enigma da Atlântida e Planeta X Nibiru. Hipóteses. Ok? Eu sempre nos meus vídeos eu falo que Planeta X fará o periélio, a passagem dele, né? Periélio é o ponto mais próximo do Sol, tá? Todos os planetas fazem o seu periélio, ok? E o Planeta X ele tem uma órbita de 3.660 anos. E eu sempre falo de 2019. Eu fiz umas contagens regressivas, né, cronológica, das 3 últimas passagens do Planeta X, tomando por base 2019. O que eu fiz? Peguei 2019, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando. Peguei 2019, diminuí menos 3.660, ok? E a partir daí, aí deu 1641 a.C. Eu tornei a diminuir, deu... Eu tô com os dados aqui, quer ver? Deu 5.301. Eu tornei a diminuir novamente, eu cheguei a um número 8.961 a.C. Agora vamos ler os dados. Interessante. Em julho de 1967, numa conferência do Museu de Belas Artes em Boston, o arqueólogo americano Henry Brown, tá, revela à imprensa o resultado de suas escavações na ilha de Tirá, no mar Egeu, onde contou que acredita ter sido a capital do Império Perdido da Atlântida. Ele fala aqui, ou apenas mais uma antiga cidade miceniana. Aí fala, a baila o problema da Atlântida hoje, mais do que nunca, encarado com seriedade pelos cientistas. Na verdade, o debate sobre a Atlântida é bem antigo, desde os tempos do velho Platão, que foi o primeiro que dela tratou em detalhe. Ele fez 26 mil livros sobre o assunto. Uma só prova que possa ser apontada como definitiva, galera. Existe sim milhares de indícios indiretos que, tomados em conjunto, formam uma figura suficiente e sólida para que dela não duvidemos. A França talvez seja o país onde esses estudos são mais seriamente conduzidos, mas em toda parte encontramos hoje pesquisadores dedicados ao enigma da Atlântida. No estado atual dos estudos, não parece haver mais dúvida de que a Atlântida realmente existiu. Eu tive olhando a Bíblia, tá? E em comparação a esse estudo, que fala, não sei se vai ficar embaçado, tá? Tá aqui, ó, Isaías 18, de 1 a 2, ok?
Fala aqui, a primeira coisa que chama a atenção do pesquisador é a semelhança da referência antiga neste particular. Na Bíblia, por exemplo, o profeta Isaías fala do desaparecimento da Atlântida com palavras bastante diretas. Isaías 18, de 1 a 2. Fala assim: ai da terra dos navios, a vela que está além da Etiópia, do povo que manda embaixadores para o mar, em navios de madeira sobre as águas, e de mensageiro velozes, a uma gente arrancada e destroçada. Há um povo terrível mais do que não existe o outro, uma gente que está esperando do outro lado, e a quem as águas roubaram suas terras. Isso é legal, mas só que Ezequiel é o ponto mais chave. Ezequiel, nos seus capítulos 25 e capítulo 32, tá, pessoal? Ezequiel fala assim: disse o Senhor, e fazendo lamentação sobre a ti, dir-te-ão, como parecesses tu que existia no mar, ó cidade inclita, que tem sido poderosa no mar, e teus habitantes a que temiam, agora passarão nas naus o dia da tua espantosa ruína, e ficarão mergulhadas a ilhas no mar. E ninguém sairá dos teus portos, quando tiver feito vir sobre ti um abismo, e te houver coberto com um dilúvio de água, eu terei reduzido a nada, e tu não mais existirás, e ainda que te busque, não mais te acharão para sempre. Caros amigos, as citações do Velho Testamento podem ser comparadas às escrituras do Velho Códice, que fala aqui, cuja tradução feita por Plagião diz o seguinte: olha isso. No ano 6 de Cã, a 11 de Muluque do ano Zaque, terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupções, até o dia 13 de Shen. A região de Ágila, o país de Mu, muitas pessoas falam Lemúria, é porque é francês, seria assim, o Brasil, o Mu, entendeu? Lemu, Lemu, é Mu, tá? O país de Mu foi sacrificado, fala aqui. Sacudido 2 vezes, ele desapareceu subitamente durante a noite. Fala aqui, o solo continuamente influenciado por forças vulcânicas. Eu vou explicar, tá? Subia e descia em vários lugares, até que cedeu. As regiões foram então separadas uma das outras, e depois dispersas. Não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões, elas afundaram, arrastando para a morte 64 milhões de habitantes. Isso se passou a 8.960 anos antes da composição desse escrito. O que eu falei no início do vídeo? Eu fiz 3 contagens de passagens anteriores do planeta X. Deu 8.961 antes de Cristo. Esse relato, olha só, galera, eu não sou mentiroso. Não boto minha cara para bater. Eu sou um pesquisador sério. Aqui nesse livro aqui, tá? Que mediante a muita pesquisa, muitas noites, a Suzane me ajudando, 8.960 antes da composição desse escrito. Fala aqui, volta a repetir, tá? Agora explicando, ok? No ano 6 de Cã, 11 de Muluque, no ano Zaque, terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção, até o dia 13 Shen. Bom, de 6 Cã até 13 Shen, eu não sei se são 3 meses, eu vou me aprofundar um pouco mais, tá? A região Ágila, o país de Mu, foi sacrificado. Ou seja, como sacrificado? Foi destruído, né? Como você foi, entre aspas, se vai sacrificar um animal, você não vai matar o animal, né? Não é assim que te fala? Sacudido 2 vezes, ele desapareceu subitamente durante a noite. O solo continuamente influenciado por forças vulcânicas. Pessoal, seguinte. Quando você tem uma passagem de um planeta com um planeta X, influenciando com a sua magnetosfera, juntamente com a magnetosfera de Júpiter, é passivo, caros amigos, de uma inversão, uma verticalização de polo. Ok?
Você tem aqui, ó, uma verticalização, você tem polo norte celeste, polo sul celeste, e de repente ele faz isso, tá? Essa verticalização faz com que o magma, o manto, tá? O magma, o manto, abaixo da crosta terrestre, que é líquido, com altas temperaturas, que forma as lavas vulcânicas, faz uma onda de oscilação, e na crosta terrestre, onde houver pontos sensíveis, placas convergentes, que eu vou explicar, placas que estão se afastando, placas atritando, ou vulcões que podem entrar em erupção, tá? Sejam abalados. E fala aqui ainda mais, entendeu? Fala que foi fortemente influenciado por forças vulcânicas, olha isso. Subia e descia em vários lugares. Você está entendendo? Ele fazia assim, oscilações e subiam e desciam. Quer dizer, além da crosta descer também. Fala aqui ainda. As regiões foram separadas uma das outras. Foram placas tectônicas, continentes se separando aí. Depois dispersas. Não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões, eles afundaram. Pessoal, eu sou profissional de saúde também. Eu sou enfermeira há 17 anos, apesar de ser formado em cosmologia e graduando em física. E graduando em biologia. Biologia eu estou parado no 7º para dar mais ênfase na física. Eu, como profissional de saúde, falo para vocês, vocês vão entender. Quando a pessoa tem um ataque de epilepsia, uma convulsão, a pessoa não fica tremendo, salivando pela boca, o corpo não fica estremecendo. Aí ele quer dizer aqui o seguinte: suas terríveis convulsões, eles afundaram, ou seja, terríveis tremores de terra, entendeu? Está fazendo uma analogia com convulsão que ocorre em pessoas. Quando você vê uma pessoa convulsionando, ela começa a debater o corpo. É isso, o solo aqui na verdade se debateu. E fala que eles afundaram. Segundo o relato, fala 3.000 metros abaixo do nível do mar. E fala aqui, arrastando para a morte seus 64 milhões de habitantes. Isso se passou há 8.960 anos antes da composição desse escrito. Volta a falar. 3 passagens do planeta X, o Nibiru, tá? Anterior a contar como 2019, deu 8.961 a.C. Vamos continuar. A semelhança chega aos detalhes. O documento tolteca adquire significado tanto maior quanto verificamos que Mu, na linguagem do índio do Brasil, significa irmão ou parente, aparentado racialmente como habitantes do continente americano. Tá falando aqui outra coisa também. Teopompo e Marcelo, que viveram mais tarde, nos conta que Atlantes, expulso de suas terras pela inundação do mar irritado, conquistaram a parte da Europa Ocidental que era habitado pelos celtas. Fala, o velho Platão aqui também. Fala que ouvi disse Critias, contar essa história pelo meu avô. Explicar o tal ignorância pelo fato de várias catástrofes, inundações e terremotos ocorrido em 8.960, me perdoe, tá? Aí fala aqui ainda, haverem destruído os monumentos onde os gregos gravaram seus feitos. Acrescentaram os sacerdotes que calamidades ainda maiores foram às vezes causadas pelo fogo do céu. Mas isso não jamais em 8.960, tá? Bom, depois os sacerdotes fizeram saber a Solon, que conhecia a história de Sais a partir de 8.960 anos antes daquela data. Há manuscritos disseram que contém relatos de uma guerra que lavou entre os atenienses. E fala que houve uma grande catástrofe. Um violento terremoto sacudiu a terra, que foi depois devastada por torrentes de chuvas. As tropas gregas sucumbiram e Atlantis foi tragada pelo oceano há 8.960 anos. A Terra, como sabemos hoje, já sofreu diversos cataclismas importantes. Período secundário, que é o Cretáceo,
período terciário, que é o Paleoceno, 65 milhões de anos. O mais recente parece ter ocorrido, só um minuto, parece ter ocorrido há uns 8.960 anos, quando chuvas excepcionalmente fortes e prolongadas provocaram o transbordamento dos rios Tigre e Eufrates em enchentes que a Bíblia nos fala como dilúvio universal. Estudos arqueológicos, principalmente das ruínas de antiguíssima cidade de Ur, deixaram à luz espessa camada de limo que marca os muros até a certa altura. Toda aquela imensa e fértil região foi alagada, e as enchentes significou certamente a morte de milhares de pessoas, rebanhos e destruições da agricultura local. Fala aqui ainda, tá? Tudo isso, porém, não passou de brinquedo, fala aqui o livro, não o Luciano, tá? Diante de outra catástrofe, ocorrida por volta do ano de 8.960 a.C. Esse cataclisma marcou o fim da Atlântida e deixou marcas de suas terríveis consequências em todo canto do globo. Mares secaram, continentes submergiram, montanhas subiram e vulcões entraram subitamente em erupção, em meio à comoção tão violenta que mataram milhões de seres humanos e extinguiram certas raças de animais. Resta saber o que provocou tanta destruição. Aí fala aqui algumas hipóteses, mas a única que resiste ao estudo mais acurado é da passagem perto da Terra de um astro cuja atração tenha provocado perturbações sensíveis na órbita, na inclinação, na rotação do nosso planeta há 8.960 anos. Fala aqui, já registraram alguns, muitos maiores que a Terra. Fala aqui, já registraram muito maior que a Terra, maior até do que Júpiter, o planeta gigante passando perto da Terra. Um desses astros do espaço pode perfeitamente ter causado o cataclismo de que nos falam os velhos autores. Fala aqui. E note que Platão fez referências diretas ao fogo do céu de grande hecatombe. Fala aqui. Bastaria, por exemplo, uma alteração de um único grau de inclinação do eixo terrestre para causar no magma pastoso interno tremendas marés, cuja repercussão certamente seria sentida na fina crosta sólida externa. Tá? É o que eu te falei, você tem uma inversão uma verticalização do polo. Você está entendendo? E provoca uma onda nesse magma. Essa onda sísmica no magma, lá no magma, no manto, ela vai fazer com essa onda lá no manto vai fazer com que provoque alterações na crosta. Aonde tiver lugar para sair, esse magma vai sair e vai entrar várias erupções aí. É o que fala aqui, tá? Os vulcões entrariam subitamente em erupção, arremessando à estratosfera enormes quantidades de vapor, tá? Anidrido sulfuroso, fumo, que é aquela fumaça negra, e poeira. E, entre aspas, tá, pessoal? Escurecendo o sol, ou seja, impedindo a luz solar, como contam as lendas antigas. Fala que, depois esses gases esfriados por grandes altitudes, iriam em espiral pela ação das correntes aéreas, que modificadas pela inversão de polo, em direção aos polos sul e norte, onde desceriam e provocariam furacões gelados. Isso explicaria porque enregelaram instantaneamente os mamutes na Sibéria e mastodontes no Alasca. Fala aqui, mas as marés de magma interno não tiveram apenas efeitos sobre os vulcões. Fala aqui, a fina crosta da Terra, 15 a 80 km de espessura, rachou, afundou e esticou, está falando aqui. A Atlântida, uma grande ilha situada no meio do Oceano Atlântico, afundou perto de 3.000 metros. Ao mesmo tempo, as montanhas andinas, ou no Andes, tá? As montanhas andinas elevaram-se
a outro tanto. Ou seja, o que acontece? Tá? Você tem aqui, ó, né? Você tem um afundamento provocando um abalo, e esse abalo faz com que as placas façam isso aqui, ó, subam, ok? É o que está falando ali, tá? Você é um bom pesquisador, ele gosta de livros, cara, na mão, entendeu? Bom, desmarcou aqui, só um minuto, tá, pessoal? Porque aqui é o vivão, aqui, tá? Volta aqui falar. Rachou, afundou e esticou. A Atlântida, uma grande ilha situada no meio do Oceano Atlântico, afundou perto de 3.000 metros. Ao mesmo tempo, temos provas dessa subida dos Andes, desculpa. Temos provas da subida dos Andes, reunida por pesquisadores alemães na última década. Fala aqui. Verifica-se eles, por exemplo, que seu aspecto recortado demonstra uma origem recente, tão recente que a erosão ainda não deixou marcas sensíveis nos contornos. Kurt, é o único nome que fala, Kurt, um desses estudiosos, observou que ainda existe, a uma altitude de 3.500 metros nas montanhas, uma faixa branca e retilínea que estende por nada menos de 550 quilômetros. Esse risco, como que feito por giz horizontal e tão longo, despertou atenção, e uma análise mais cuidadosa veio provar que marcava outrora a altura do litoral, tá? Ao nível do mar. A banda era formada por minúsculo calcário depositado na rocha por certo tipo de animal marinho. Você vai ter calcário de animal marinho a 3.500 metros de altitude, gente. Né? Não é bem estranho isso? Em determinado ponto da linha existem famosas ruínas de Tianaco, resto de uma cidade monumental abandonada pelos seus moradores há milhares de anos atrás. Ele quis dizer aqui, caros amigos, que no Andes, o que aconteceu? Você tinha mais ou menos aqui. Então aqui mais ou menos é o nível do mar. E a linha do mar friccionando essa parte aqui do solo, vai marcando e fez com que mais tarde subisse, entendeu? E essa linha fosse parar a 3.500 metros de altitude. E o nível do mar bem abaixo. É isso que ele quer dizer, entendeu? Existem curiosas linhas de formações, entendeu? Fazendo assim, ó, entendeu? Outra hora era assim aqui embaixo. O que aconteceu? Aonde o mar sempre bateu toda a vida, subiu e essa linha ficou aqui em cima. É isso que ele quer dizer, tá? Bom, isso é as datas que impressionam. Então o que eu fiz? 2019, eu não dei um tiro no escuro. Eu já tinha feito cálculos de 2019. Agora quando eu peguei 2019 menos 3.660 anos, que é a passagem do planeta X, diminuir, deu 1.641 a.C. Diminuir novamente por 3.660 anos, deu 5.301. Eu tornei a diminuir, deu 8.961. Eu vou voltar a dar uma recapitulada numa coisa legal, que fala aqui, tá? A Terra, como sabemos hoje, já sofreu diversos cataclismas importantes. Eu citei o secundário, o terciário, que é Cretáceo Paleoceno, meteoro que caiu há 65 milhões de anos. Tá? Eu havia feito um cálculo aí que deu 65 milhões e 1.600 anos. Com passagens. O planeta X passou, assim, contando, 17.550 vezes que o planeta X passou. Mas isso aí é outro papo. Eu já tinha gravado um vídeo sobre isso. Vamos focar aqui. Falou aqui, há uns 8.960 anos, tá? Há uns 8.960 anos, olha isso. Quando chuvas excepcionalmente fortes e prolongadas provocaram o transbordamento do rio Tigre Eufrates. Uma enchente que a Bíblia nos fala de dilúvio universal. Aí fala aqui. Tudo isso, porém, não passou de brinquedo. Fala o livro, não o Luciano, tá? Tudo isso não passou de brinquedo diante de outra catástrofe ocorrida por volta do ano 8.960. Este cataclisma marcou o fim da Atlântida e deixou marcas de suas terríveis consequências em todo canto do globo. Mares secaram, continentes submergiram, montanhas subiram, os vulcões entraram subitamente em erupção. Ou seja, subitamente todos os vulcões, tá, galera?
em meio à comoção tão violenta que mataram milhões de seres humanos e extinguiram certas raças de animais. Impressionante é isso. Há algumas hipóteses, mas a única que resiste ao estudo mais acurado é os franceses, hein, galera? É a passagem perto da Terra de um astro cuja atração tenha provocado perturbações sensíveis na órbita, na inclinação e na rotação do nosso planeta há 8.960 anos. Os franceses, tá? Falaram isso. Já registraram alguns maiores que a Terra, maiores até que Júpiter, o planeta gigante passando perto da Terra. Um desses astros do espaço pode perfeitamente ter causado o cataclisma que nos falam os velhos autores. Fala aqui. Nota-se que Platão fez referência ao fogo do céu. Bom, bastaria, por exemplo, uma alteração no único grau de inclinação do eixo terrestre para causar no magma pastoso interno tremendas marés, cuja repercussão certamente seria sentida na fina crosta sólida externa. Muito interessante, pessoal. Muito interessante isso, tá? Eu levo muito minhas pesquisas a sério, tá? Não boto minha cara para bater assim de mentira. Eu odeio mentiras. Essas pesquisas que eu estou fazendo aí são sérias, tá? Vou voltar a citar aqui a referência que eu tenho, tá? Eu não tenho por que mentir, tá? Tem as referências aqui, ó, tá vendo? Gate Fosse, tá vendo? A verdade sobre Atlântida, tá? Camp L fala Les Enigmas de l'Archéologie, tá? E Berlioz fala Les Histoires de Atlantis, 1883, tá? É muito interessante esse livro francês de Berlioz, Les Histoires de Atlantis, Les Histoires des Atlantis, 1883. Eu vou deixar escrito direitinho aqui embaixo, tá? Bom, eu sou um pesquisador que é bastante sério, tá? Eu não estou causando alardes, eu estou contando fatos que ocorreu, tá? Bate direitinho com 2019. 3 passagens do planeta X bate com diferença de um ano, gente. Eu estou impressionado. 8.960 que o livro fala. Você contando, tá? Dá 8.961. De duas a uma. O planeta X vai passar em 2018. Eu não mudo a minha história. 2019 para 2020. Tá? Mas tem diferença de um ano contagem regressa aí. Tá? O livro fala 8.960. Vulcões, inversão de polo, manto, isso tudo que você falou aí, que eu acabei de dizer, tá? Então é muito interessante, tá? Não esqueçam de inscrever no meu canal, aqui embaixo. Não esqueça de dar um likezinho se você gostou. Se você não gostou, fique à vontade, tá? Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, compartilhar com blogs. Fica autorizado a publicação em blogs, né? Se quiser mandar pergunta, pergunte, tá? Deixe seus comentários aqui abaixo. O comentário vai ser pré-aprovado. Lembrando que uma boa contra-argumentação é importantíssimo, nos ajuda, é importante para o avanço das pesquisas, da ciência, para elucidar os fatos. E deixe seus comentários em Facebook, Luciano Aguiar de Matos Rocha. Até o próximo vídeo.